Você falou que você teve uma ligação com o Edmundo agora na sua entrada para o Vasco, né? Nessa carreira que você vai seguir agora. E o Edmundo está agora diretamente ligado com o Pedrinho, né? Que também é candidato à presidência do Vasco. Qual que é a sua ligação com o Pedrinho? E eu vejo a galera falando muito isso. Trabalha com o Pedrinho, se junta com o Pedrinho. Qual é a possibilidade disso também acontecer um dia? Olha, nós tivemos juntos 10 anos, né? Somos amigos, somos pessoas que se dão muito bem. O Pedrinho é meu ídolo, Edmundo meu ídolo, Felipe meu ídolo, são ídolos incontestáveis do Vasco e do futebol brasileiro, né? São inegáveis ídolos do futebol brasileiro, todos passaram pela seleção com grande história. E claro que hoje que nós estamos vendo um cenário de união. Faz todo sentido isso. Isso é ótimo, né? Na verdade. Pedrinho é uma pessoa, é um profissional que tem uma capacidade incrível, né? Todos aí conhecidos. Nós já conhecíamos antes dele ir para a Globo, né? Já sabíamos disso. Depois que ele foi para a Globo, isso ficou claro, né? Mas para nós não foi nenhuma surpresa, pela capacidade que tem, pelo conhecimento que tem, pela inteligência, estudou, se preparou, né? E basta ver o nível de colocação dele em relação aos demais, sem deméritos de ninguém, mas é uma coisa muito clara, muito notória, isso ficou público, né? Então, claro que um grande líder, né? Uma liderança muito forte dentro do nosso grupo, dentro do grupo da política do clube, mas dentro também de modo geral. Então a gente acha que é o seguinte, do ponto de vista pessoal, né, eu tenho feito criado todas as condições possíveis para que essa união aconteça, né? Por quê? São pessoas que lutaram toda essa vida política pelo mesmo objetivo, de melhoria do clube, de mudança na gestão do clube, de mudança da política do clube e de consolidação do modelo político que vai levar o clube de volta ao sucesso de novo, não tenho a menor dúvida disso, e já está acontecendo. A dificuldade é grande, mas já está acontecendo. Nós não queremos que o que levou o clube ao buraco volte ao clube. Então, entre uma coisa e outra, claro... O que seria isso aí? Seria o que são aqueles identificados com o euriquismo. Né? Tá. Euriquismo? Euriquismo. Quer dizer, mas são grupos que estão ligados a esse modelo de gestão que ficou no clube nos últimos 20 anos. Ali, ficou no passado. Preso, né? Ficou no passado, o clube, e que não pode voltar. E que nós, aí quando eu falo nós, eu estou falando nomeadamente Edmundo, Pedrinho, Felipe, eu e outros tantos que se juntaram nesses grupos, que lutaram, e foi uma batalha muito dura, com muito desgaste pessoal, desgaste profissional, desgaste dentro do clube, para que a mudança acontecesse. Então a gente entende que essa união, ela precisa acontecer. Agora, uma união, claro, ela precisa que as duas partes se entendam, né? As duas partes façam gesto, as duas partes entendam que essa união é importante e as duas partes cedam. Isso aqui é importante. E eu acredito que isso vai acontecer, né? Nós já fizemos alguns movimentos, eu particularmente quero que ela aconteça, tenho feito todas as concessões possíveis para que ela aconteça, porque entendo que mais do que uma eleição, mais do que a política, somos todos muito jovens, e a eleição ela acontece a cada 3 anos, mais do que a eleição, mais do que a política, mais do que um cargo, o mais importante é a manutenção de um grupo que queira de fato o melhor para o Vasco e que faça a manutenção daquilo que nós, por mais de 10 anos, lutamos. Isso é que é importante. E eu creio que nesse grupo que está se unindo, que está conversando, que está se falando, que está começando a chegar num consenso, estão, de fato, as pessoas que têm o mesmo objetivo e têm essa mesma visão para o clube. Então eu acredito, estou muito otimista com relação a isso, a essa união que a turma está falando aí. Acho que ela tem grande chance de acontecer, mas é claro, depende de dois lados e os lados estão se falando e eu tenho quase certeza de que isso é possível. Do ponto de vista pessoal, eu quero que aconteça e deixo muito claro aqui a minha posição em relação ao Pedrinho. É alguém que eu respeito muito, como já disse aqui. É alguém que eu tenho uma admiração muito grande, não só como jogador, mas como o profissional que se tornou, como líder que é, né? E alguém que se coloca, que tem a coragem de se colocar à disposição do sócio para ser presidente do clube, como eu também me coloquei. Já fui candidato algumas vezes e sei a dificuldade que é se expor e se colocar na política do clube, que é uma política muito difícil. Quando eu me coloquei para presidente a primeira vez, eu recebi uma chamada de um famoso jornalista, eu não vou citar o nome aqui, que eu não tenho autorização para falar o nome dele, mas muito famoso, que me ligou e disse assim: você tem idade para ser meu filho, né? E se fosse meu filho, eu te recomendaria não vir candidato a presidente. Porque o clube de futebol, há mais tempo que você tem de idade, né? E conheça a política do Vasco. E a política do Vasco é disparada a pior política dos grandes clubes brasileiros. E, claro, isso se reflete no que aconteceu com o Vasco. Né? Ou seja, o resultado que passou o Vasco nesses últimos 20 anos é resultado direto dessa política ruim
que levou o clube a essa situação. Por isso que é importante as pessoas que têm essa visão estarem unidas, estarem próximas, para não deixar que aconteça do clube voltar de novo a esse modelo que levou o clube a essa situação. Quando eu escuto você falar, o que eu tenho a entender é a sua visão, junto com a do Pedrinho, elas estão bem parelhas, então. Vocês divergem de poucas coisas em relação ao Vasco, é isso mesmo? Sem dúvida. A gente estava junto há 10 anos. Quer dizer, o nosso grupo era o mesmo grupo. A gente esteve sempre junto há muito tempo. Quer dizer, a nossa visão para o Vasco é muito parecida. Tanto a minha quanto a dele, tanto dos dois grupos. São visões que querem o avanço do clube, são visões que querem a evolução da política do clube, são visões que querem a profissionalização do clube, são visões que querem que o clube passe a ter um modelo de gestão que traga resultados efetivos para o sócio, para os esportes olímpicos e esportes amadores, para a comunidade como um todo, o entorno de Vasco está localizado. Para quem não conhece São Januário fica no bairro de São Cristóvão e o seu entorno, desde sempre, é um entorno proletário, um entorno pobre. O Vasco, dos grandes clubes do Rio de Janeiro, o Vasco é o único clube que está situado numa região pobre, né? Voltando a lembrar aqui, o esporte, o futebol, se a gente for na história do futebol, o futebol há 130 anos atrás era o equivalente ao golfe, ao tênis, era o esporte de elite. Então, a elite do futebol brasileiro e do Rio de Janeiro, que era o futebol brasileiro até então, estava na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava a elite, Fluminense, Flamengo e Botafogo. O Vasco, ele é o contrário disso. O Vasco, ele foi fundado na sua origem numa região que ainda é uma região carente, ainda é uma região proletária, ainda é uma região relativamente classe média, média baixa do Rio de Janeiro. Então, essa região continua tendo carências importantes para, por exemplo, a juventude, né? Ter como referência o esporte. Então, o papel do Vasco naquela região ali é muito maior do que o papel de simplesmente um clube que se coloca numa competição para disputar um título, né? O papel do Vasco ali é um papel de transformador da condição social, de indutor do crescimento, do indutor do desenvolvimento social daquela região, daquela macro-região que é São Cristóvão e vou além, da Zona Norte do Rio de Janeiro como um todo. Então, essa visão nós compartilhamos. Nós não divergimos de forma alguma. Eu tenho certeza que não divergimos com relação a Vasco SAF, que é outra coisa importante que aconteceu no Vasco nos últimos anos. E em cima disso, aí eu imagino o que você vai dizer, mas deve ter muito torcedor se perguntando isso. É uma pergunta meio óbvia, mas eu vou te fazer. Se vocês concordam tanto um com o outro, por que candidaturas opostas? Por que não já se unir logo de vez? Por que se candidatar de maneiras separadas? É importante o sócio, é importante o sócio ter... Eu não sou contra ter escolhas. Quer dizer, o sócio precisa, apesar de toda a nossa convergência, há diferenças no perfil de cada um. Né? Eu tenho um perfil, o Pedrinho tem um outro perfil. Né? Não quer dizer que sejam perfis antagônicos, mas são perfis diferentes, claro que são perfis diferentes. Então é saudável para o sócio poder refletir, poder ter opção e poder decidir por si só. Isso não é ruim. Quer dizer, a diversidade numa eleição, por si só, não é negativa. Pelo contrário, ela é positiva e ela mostra a riqueza do clube nos últimos anos. Na verdade, nós somos fruto da riqueza da política que nós fizemos nos últimos 10 anos. Que venham outros Pedrinhos e outros Júlio Brandt para a política do clube se colocar à disposição do sócio. Quanto mais diversa for essa visão, mais rica é a possibilidade de escolha do sócio. Isso não é ruim. Né? O ruim é o que a gente via antes. Ou candidatos biônicos, candidatos que estavam ali para fazer, que nós chamamos para fechar o conselho, que é para fazer duas chapas que são chapas próximas e se fechar, quer dizer, um candidato biônico de uma outra chapa, isso é ruim. Ou eleições direcionadas, eleições controladas. Aí é ruim. Dessa vez não. Dessa vez não temos eleições, mas eleições abertas e o sócio tem direito de escolha. Então acho que do ponto de vista da diferença entre as duas candidaturas, apesar das convergências programáticas e das convergências de visões de clube, há diferença em relação aos perfis do candidato. E é importante que o sócio entenda quem é o melhor para esse momento. E aí não tem uma questão de ser pior ou melhor. Não vai que quem é melhor, o Júlio ou o Pedrinho. Ah, o Júlio perdeu, então o Júlio é pior do que o Pedrinho. O Pedrinho perdeu, então o Pedrinho é pior do que o Júlio. Não. Tem aquele que é melhor para aquele momento. Qual é o perfil que o Vasco precisa? Qual é o perfil que o sócio entende que é o mais adequado para aquele momento? Certo. Entendeu? Então, acho que isso responde bem e isso é saudável para a política do clube. Isso permite que o clube consiga, que o sócio, primeiro, passe a ter uma política mais de alto nível, uma política que o debate prevaleça, não as agressões. Então, a gente está conseguindo isso nessa eleição. Diria que a última eleição foi muito boa, mas ainda teve muita agressão. Diria que essa é a primeira eleição desde que eu nasci, desde que eu me conheço como gente, que não há agressões frontais entre candidatos no Vasco. Muito pelo contrário.
É uma eleição que se discute projetos e que os candidatos se conversam e se falam. Né? E conseguem ter ali uma relação em que todos sentam na mesa e comem de garfo e faca. Né? Que não de uma relação de briga e de agressão. Que foi muito diferente do passado. Eu vou lembrar aqui que em 2014, eu saí de São Januário na eleição dentro de um carro de polícia, escoltado com fuzil. Policiais armados. Isso foi amplamente divulgado naquela época. Eu saí com torcida organizada invadindo a quadra de São Januário, onde estava se colocando a eleição naquele momento, o batalhão de choque da Polícia Militar chegando a São Januário. Eu não tinha condição de esperar o batalhão de choque, que a torcida já estava invadindo, torcida, claro, direcionada a um candidato. E eu estava ali com pessoas com seguranças nossos que só tinham uma opção, nos colocar dentro do carro da polícia. E mesmo assim, os policiais precisaram colocar armas em riste, apontar, para que as pessoas não chegassem próximo do carro. E assim nós saímos de São Januário. Então a diferença entre o que se passou em 2014 para o que nós vemos hoje é brutal. Então a evolução da política do Vasco, ela é clara, ela é muito positiva. E ter candidatos que permitam a escolha do sócio, ela é saudável, diferente do que foi no passado, em que você precisava unir todo mundo contra um candidato, porque a fraude era tão grande que só unindo todo mundo para ganhar de um só. Né? Era o jeito de ganhar, não tinha outro jeito. Hoje não. Hoje é possível ter escolhas. Agora, é claro que, podendo convergir e podendo somar quadros profissionais, quadros de qualidade, que possam atuar no clube para melhorar o clube, isso é positivo e acho que isso deve acontecer.